sentimentos, estimular minha criatividade em uma língua que me resultava cômodo. Em oposição estava a medicina, que traía muito sofrimento e agotamento. E ano passado, a pandemia começou, com cambios em relação ao duelo, medo ao desconhecido, medo ao vírus, cambios no espaço de trabalho, companheiros, experiências, falta de assistência de meus pacientes reumáticos, interrupção da enseñança. Sofrimento que não pode reconhecer-se como sofrimento. No hospital em que trabalho, ocorreu a redução do espaço de escuta e reconhecimento de individualidades. Eu era a ferramenta de guerra, batalha, de luta contra o vírus, com tensões e hierarquização no hospital universitário. Como seguir funcionando? Como resolver os malos sentimentos? Como solucioná-lo todo? Um propósito que me motivou durante este período foi documentar, através de meus olhos, como médica e artista, todas estas experiências. Comecei a trabalhar em junho de 2020 em uma série de aquarelas em El Equipo, este instrumento que utilizamos, através do qual se infundem medicamentos, em um intento por controlar a vida e a morte. Com tantos lamentos e tantas mortes, nos vemos levadas a questionarmos a própria medicina. Quanto tempo podemos intervenir? E quando não puedes manejar a frustração e a impotência? Um colega que trabalhou comigo em la sala de emergências, em este evento, foi como meus sentimentos de vulnerabilidade, isolamento e medo à morte. Para lidar com isso, hice uma série sobre a morte, e hice um autorretrato intubada, e hice minhas diretivas antecipadas. E, finalmente, me dibujei morta. Dibujar minha própria morte me deu um alívio para seguir trabalhando. Me di conta de que neste novo ambiente de trabalho havia espaços para escutar em la cabeceira de enfermeria. Quando escutei histórias de dolor, me identifiquei e senti alívio de meu dolor. Assim que criei espaços de acolhida. Comecei a escutar inumeráveis histórias trágicas de profissionais da saúde e, ao princípio, las retratei irracionalmente em formato de aquarela. Então, a gente começou a buscar-me para contar histórias. A série de aquarelas de las histórias de dolor se chama Recuerdos Pandêmicos. Esta história retratada, la vivi de um paciente com linfoma terminal que tive que restringir a visita familiar, apesar de que o paciente estava cerca da morte. No permiti a despedida, que dolió muito. Luego vivi a situação de luto sem corpo em minha família, com a morte da abuela de meu esposo. Esta outra história la contou um residente da clínica médica que trabalhava no hospital de campanha de Mané Garrincha, acá em Brasília. E um paciente, ao que ia a entubar, pediu despedir-se de sua esposa, que também estava internada no mesmo hospital. O residente
promovió la despedida de los dos pacientes antes de realizar el procedimiento de intubación. La gestación del dolor proviene de la historia de una paciente que estaba esperando un trasplante de corazón indicado por miocardiopatía periparto y murió de COVID, exactamente un año después de dar a luz a su hija y el día en que el corazón para el trasplante estuvo disponible. Esta obra, historia, la vivió una residente que certificó 7 muertes en un turno de guardia. Represento las 7 muertes por 7 capullos en este pasaje, en esta trascendencia. E esta metamorfose que todos atravessamos nesta pandemia. Fui ao hospital de campanha Mané Garrincha, em Brasília, e me surpreendeu o ambiente. Um espaço que já frequentava por lugar de ócio, de deporte, que de repente encontro pacientes hablando em las gradas. E lá, industrialização do cuidado, com 200 camas adentro, muito cerca, com bombas de infusão, com ruídos ensurdecedores. Como seguir respirando com o efímero, com este duelo diário? A fines do ano passado, quando cumpri 10 anos de graduação, usei mis vestidos de graduação para construir uma instalação de las 2 Isadoras. La científica Isadora, que conhece todos os protocolos, que medicaliza los síntomas, la medicina basada en la evidencia, y la nueva Isadora, que surgió con los ojos en las tripas y los oídos en el corazón. Entendí que la medicina es más que la medicalización de los síntomas. Detrás de los síntomas hay traumas como soledad, dolor, abandono. Las barras de vestir muestran otros recursos en mi propia elaboración de mi dolor y mi sufrimiento. Construí un altar para el cuidado personal. A través del arte, pude prestar más atención a mis sentimientos, a los sentidos en las vivencias de los ambientes hospitalarios y en las narrativas en las que me insertaba. Una narrativa en la que nos insertamos es la narrativa de guerra, que utilizan jefes de Estado como Bolsonaro, que trae politización política, xenofobia, estigmatización del paciente, utiliza al profesional de la salud como herramienta de guerra y a la medicina como campo de guerra. Este es un personaje muy popular en Brasil, utilizado en campañas de vacunación, Zé Gotinha, e transformado pelo governo de Bolsonaro com uma ametralhadora em lugar da vacuna. Escrevi esta poesia para lidiar com esta narrativa. Não estou em uma guerra, cuido vidas no cosecho, doy consuelo en la pasaje y no atormento. No soy movida al odio, sino el amor y el cariño. No quiero ganar, quiero empate. Mis bombas son de infusión, aseguran almas, amparan almas. Sus ruidos son de alerta y no de explosión y muerte.
No soy un soldado, mi vida vale. No soy un número, soy el puente para el otro lado. No juzgo, no quiero saber tu pasado, apenas de tu vida, ahora, el acto, la cura. No tengo armas ni balas, tengo la ciencia, el conocimiento de las medicinas, de las prevenciones, del cuidado, las vacunas. Estoy en la primera línea y no escondida en una trinchera, en la línea del frente, de la vida y de la muerte. No obedezco órdenes, yo tengo autonomía, pienso, existo. Trato precozmente la locura de la disputa y del poder. Por eso no olvides, no estamos en guerra. La vida es más que perder y ganar. No todo vale. Me visto o me adorno, si vestido de amor para la esperanza, finalmente renacido en nosotros. Durante mi investigación sobre arte y salud, conocí el arte relacional, que tenía mucho sentido para el trabajo que ya estaba haciendo y me influyó para realizar intervenciones artísticas en el hospital. En el arte relacional, ya no tienes el objeto artístico y comienzas a tener la propuesta artística que apunta a cambiar las relaciones del entorno. En marzo de este año, me invitaron a trabajar en una enfermería de COVID. Y para resistir, existir y sobrevivir en este espacio, realicé una serie de intervenciones artísticas. Escribí frases en las pantallas en el ámbito de la vestimenta, mi vestidura de amor. En tablero de mensajes vacío que refleja la falta de diálogo en ese espacio, escribí la palabra esperanza. En los pasillos escribí con cintas que uso para los bordes de las acuarelas, doy consuelo en el pasaje, no estoy en una guerra. Respire, inspire, abra tu corazón. Las intervenciones se realizaron con el objetivo de provocar reflexiones en ese espacio, en la institución y también en la comunidad, porque las imágenes se volvieron virales cuando las publiqué en mis redes sociales. Cuando llevé el arte a mi entorno laboral, pude dar un vuelco en mi corazón. En el área donde se quita la ropa protectora, desaclopé malos sentimientos vividos aquí. Finalmente, la intervención que tuvo gran repercusión nacional en diversos medios fue el registro, historia clínica afectivo. La propuesta fue recoger las pasiones y deseos de los pacientes intubados con la familia. Y esta información se fijó cerca de la cama para provocar una experiencia estética, un vínculo con los profesionales de la salud y un cambio en las relaciones en ese espacio, que es la propuesta de arte relacional. Esta foto es de una profesional de salud tocando su música favoritas. La música favorita del paciente, mientras realiza procedimientos junto a la cama. A pesar de estar intubada, el paciente estaba consciente y escuchaba la música favorita.
Esta intervenção viralizou e vários outros hospitais no Brasil começaram a fazer este trabalho. Esta foi a última intervenção que hice em junho, no mês da humanização. Este manto, inspirado nas obras de los artistas brasileiros Lígia Clark, Hélio Oiticica e Bispo do Rosário, foi construído como uma herramienta de la elaboração del duelo. Esse ojo del profissional de saúde que vê todas as muertes e o llanto. Caminhei por el hospital com a bata e invitei a las pessoas que circulavam por ali a que arreglaram os nomes de las pessoas a las que les gustaría orar. La ropa, además de evocar el arquetipo de la gran madre, la cuidadora, promueve uma experiência acolhedora ao vestir-se. Genera calor porque tem uma manta térmica no interior e foi elaborado com o material de los abrigos e com jeringas caducadas de Clexane. Durante muito tempo pensei que estava equivocada, não encarrada. E se se ofereceram outras oportunidades para médicos em formação, residentes e reconhecidos por sociedades científicas? A medicina baseada em evidência não tem em conta todas as perguntas, nem todas as respostas. A relação médico-paciente se centra em la capacidade de escuta e autocuidado. Por isso, estou desenvolvendo o projeto Atuarte, que conheceu Francisco e vino a conhecer-me, para cuidar da saúde emocional de pessoas diagnosticadas com enfermidades reumáticas e profissionais de saúde, com círculos de escuta e talleres de arte. O mensaje que dejo ao final é uma frase da psiquiatra Nise da Silveira, involucrada na reforma psiquiátrica brasileira. Tomar a sensibilidade como instrumento de trabalho. Esta escultura do doble, eu estava dormindo, pero hoje eu estou com olhos abertos. E deixo a pergunta para você: qual é tu narrativa? Muito obrigado pelo esforço de sintetizar isto e de poder facilitar o tempo para que podamos discutir, tá? Porque acho muito interessante esta possibilidade. Primeiro, já está aberto para que podamos fazer perguntas ou poder intercambiar, o sea, para todo o mundo. Muito claro o espanhol, como esperava, excelente. Eu tenho a primeira pergunta, que é esto de medicina basada en evidencia y humanidades médicas. Y todo este esfuerzo, porque você trabaja en urgencia, trabaja con pacientes, trabaja con todo eso y al mismo tiempo con artista visual. O sea, sin embargo, hay médicos y médicas que son más biomédicos, en el cual
los biomédicos es, eso está bien, pero de la puerta del hospital para afuera. Está bueno, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo reaccionaban esos médicos muy biomédicos al proyecto del arte en el hospital? Eu vou falar em português, tá? Perfecto. Qualquer coisa, eu repito aqui. Então, eu tive uma grande batalha com gestores do hospital que eu trabalho ano passado. Acho que alguém está com o microfone aberto e está dando ruído. Sí, lo que le voy a pedir, podemos apagar los micrófonos hasta que hablen. Isso. ¿Tá? O sea, apagamos los micrófonos y cuando alguien quiere hablar, pues simplemente levanta la mano y vamos dando la palabra. O sea, está abierto para que todos podamos preguntar, ¿no? Esto no es un diálogo, sino es un intercambio. ¿Bueno? Pero mientras que no hablen, les pedimos que apaguen los micrófonos para evitar interferencia. Agora acho que tá bom. Então, ano passado, fiquei o ano todo em conflito com os gestores do meu hospital. Em guerra, em pé de guerra. E a arte foi o único espaço que eu consegui dialogar comigo e com a instituição. Essas intervenções que eu fiz na enfermaria do Covid não foram autorizadas, eu não fiz projeto no AC Projeto, não tuve autorização. Eu fiz como falei, como uma forma de resistir, existir e de provocar a instituição. Eu recebi... aquele ambiente era um ambiente muito adoecido. Eu recebi muito mais das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, foram muito mais receptivos do que os meus colegas, do que os médicos. E isso eu vejo até no projeto que eu estou fazendo aqui da sociedade, do Atuarte, como a participação de médicos é bem menor. E eu acho que isso vem muito da formação acadêmica. Eu acho que o diálogo, a questão da interface com outras áreas, isso é muito importante a fase da formação acadêmica para isso. Então, eu segui a cartilha, como diz aqui no Brasil, eu segui a carreira acadêmica como ela deveria ser feita, fiz o meu mestrado e ali eu encontrei um grande conflito, uma grande barreira. E eu entendi que eu tinha que escolher outro caminho, aquele não era o meu caminho. Então, quando eu falo da medicina baseada em evidências e das humanidades médicas, é que não existe só o caminho da medicina baseada em evidências. E isso é difícil de um jovem médico enxergar isso. Porque essas individualidades, elas não são valorizadas, não são ressaltadas durante a formação. E eu tive foi um grande conflito meu, que eu tenho até hoje, mas que causou um grande sofrimento em mim. Sorte que eu tenho uma professora que gosta muito de artes e que me apoia em tudo. Então, eu tive um canal ali de incentivo e de ver que eu não estava errada nesse caminho. Mas é isso que eu enxergo. E como a Covid, ela veio escancarar essa necessidade da gente voltar para o lado mais humano, né? Da medicina, do cuidado, da escuta, porque estamos todos doentes. Não tem como não estar doente acompanhando o que está acontecendo, né, nos hospitais. E não se fala sobre isso. Precisamos desses espaços de expressão.
Acá hay varios comentarios que te han hecho en el chat. Todos están muy contentos con la presentación, ¿no? El doctor Javier acá hizo un comentario muy importante que me parece importante leerlo. La comunicación artística de la doctora que realiza la doctora tiene un doble valor. Por un lado, por una parte expone sus sentimientos más profundos sobre el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, y por otra establece una vía de comunicación con los pacientes en plena situación de sufrimiento. Felicidades por la sensibilidad de iniciativa. Y ahí puse una publicación donde aparece ella, que es la médica que usa el arte en el combate con el COVID, que la encontré de una revista un diario brasilero para también. Preguntas, por favor, siéntanse en libertad de opinar o preguntar. Yo, Francisco, sí. ¿Qué tal, doctora? Excelente. La verdad que ha sido, por un lado, un placer y por otro lado, también ese sufrimiento que hemos padecido de distinta manera en esta época, cada uno en su lugar. Yo, como comentaba Francisco al principio, como patóloga no he estado al frente en la trinchera, pero sí recibiendo los impactos de distinta manera. Felicitarla porque excelente, ha podido, por un lado, canalizar su angustia, y por otro lado, ayudar también a tanta gente, pero con una cuestión que yo he sentido de que ha trascendido la singularidad de cada paciente. Yo soy docente de la facultad y también tengo residentes. Y la verdad que dentro de mi área, siempre lo que intentamos es que cada caso sea singular, que sea un paciente. Eso es lo que me ha unido con lo suyo en este momento. Y la pregunta es, si es docente usted, y cómo, qué intervenciones ha podido tener, intervenciones usted piensa que pueden ser válidas desde la docencia para que esto de arte y medicina, en realidad que tiene por supuesto distintas facetas, ¿no es cierto?, que puede ser terapia o demás, pero desde el punto de vista de la persona que está estudiando tanto el grado como el posgrado, se valga de estas intervenciones artísticas o del arte en sí para poder avanzar y ser mejor consigo mismo y con sus pacientes. Essa seria a minha pergunta. Acho que o primeiro é valorizar isso, né? Os próprios professores que estão dentro da universidade valorizar essa parte de humanidades, né? Porque o estudante, ele repete o que o professor fala, o que o professor diz, o que o professor faz. Então, quando você tem só a matéria isolada de humanidades médicas, a pessoa passa por lá, mas o interesse é pequeno. Se está toda a universidade discutindo sobre isso, o interesse é maior. Mas eu acho que deveria ser obrigatório estudar filosofia, sociologia. Acho que tinha que ter isso na faculdade, as artes, né? E a depender da individualidade da pessoa, ela seguir para um lado, para o outro, no estudo. Recentemente, eu venho estudando sobre eugenia, até porque aqui no Brasil tem uma discussão muito grande sobre racismo, não só no Brasil, né, no mundo, né? Esse movimento decolonial, até nas artes também. E eu vi o tanto que eu sou ignorante, alienada, eu falei, meu Deus, como é importante a gente conhecer, até porque quando a gente fala sobre história da medicina, a gente exalta as coisas boas da medicina, né, da história, as descobertas, mas não vai atrás de outras coisas, né, que eu acho que é muito importante para a gente desenvolver questões até éticas, né, de refletir sobre, hoje, atualmente no Brasil, a classe médica é apavorante, posicionamento político da classe médica aqui no Brasil. E eu acho que isso vem tudo dessa alienação, da falta de estudar história, estudar filosofia, estudar essas questões. Então, quando a gente fica muito nessa biomedicina, né, eu gosto de falar que é o corpo-máquina,
tornar o corpo apenas como uma máquina e não refletir sobre essas outras questões de biopoder. Tem tanta coisa que eu estou estudando atualmente, que eu deveria ter estudado isso na minha graduação, que eu fico desorientada. Mas eu acho que se eu tivesse tido contato com as artes antes, eu acho que eu já não teria passado por todo esse sofrimento que eu passei, ou até também o mestrado serviu para eu seguir outro caminho também. Gracias. Acá hay una pregunta. Sí, Javier. Sí, yo quería preguntar a la doctora que ella hace una serie de actuaciones artísticas frente a los enfermos para comunicarse con los enfermos, porque el último destino de un artista es su comunicación con el público. Y le quería preguntar cómo lo acogían los enfermos, si realmente esta comunicación era una comunicación fluida. Você fala especificamente sobre o projeto do prontuário afetivo? Sí. Sí. Una cuestión, prontuario es la palabra que utilizan en Brasil para hablar de historia clínica, ¿de acuerdo? O sea, prontuario es historia clínica. Porque, como le decía a la doctora en su momento, prontuario aquí tiene una connotación más de otro tipo, pero acá en Brasil se utiliza, la historia clínica tiene el nombre arriba, prontuário. Tá? Então, o prontuário afetivo, eu já estava estudando a arte relacional quando eu fui convocada para atuar lá na enfermaria COVID. Eu tenho muito incômodo, sempre tive, de trabalhar com pacientes graves, de terapia intensiva, entubados. O meu desconforto é de não conseguir me comunicar. Eu sou uma médica de ambulatório, eu gosto de conversar, gosto de trocar afeto. E me angustia muito chegar e tratar aquilo apenas como um corpo, como um objeto sobre um leito. Isso sempre me perturbou. E durante a visita, a passagem de boletim para a família, deu a vontade de perguntar se ele acordar, o que ele gostaria de ouvir, quais são os desejos, quais são as paixões, o que ele gosta, para poder conhecer aquele paciente e poder me vincular a ele de alguma forma. E com a proposta da arte relacional, é uma proposição para mudar o ambiente. Então, quando eu coloco aquelas informações, eu fixo ao lado do leito, eu estou provocando uma experiência estética. A pessoa ela vai passar, vai olhar aquilo ali, e a partir da leitura das informações, ela vai criar uma vinculação. Então, o primeiro paciente que eu fiz o prontuário afetivo, ele gostava de Raul Seixas, que é um cantor aqui brasileiro, que eu também adoro. Então, de cara, eu já tive um outro vínculo com aquele paciente. E nas próximas 2 semanas que ele esteve internado, eu fiquei ouvindo aquele cantor. E quando ele morreu, eu peguei aquele prontuário afetivo, que era um objeto que fazia referência ao cuidado da família, ao cuidado do profissional, e entreguei de volta à família, porque assim que o paciente é internado, ele é sequestrado pelo hospital. A família não tem mais contato com aquele paciente. Se ele morre, no máximo um reconhecimento de corpo, quando acontece, por uma porta de vidro distante do corpo. Então, como elaborar esse luto, esse duelo, né? Como elaborar esse luto sem um corpo? Então, eu peguei essas informações, esse prontuário afetivo e devolvi para a família. Devolvi aquele símbolo
de cuidado e da individualidade que ele representou e que ele esteve, né? A presença dele naquele espaço, e devolvi para a família. Então, é uma ferramenta de vinculação, é uma ferramenta de elaboração de luto, e é uma ferramenta que pode ser utilizada para procedimentos simples, procedimentos que são realizados durante os cuidados. Por exemplo, na hora da intubação, o paciente com COVID, ele não rebaixa o nível de consciência, e você tem que falar para ele, explicar que você vai intubar ele. E é um momento de muito sofrimento para o médico que está ali, para a equipe que está ali. Porque ele sabe que aquilo pode ser já... Depois que é intubado, mais de 50% morrem, né? Então, é o momento do paciente já falar que ele sabe que ele vai morrer naquele momento. E aí, a gente teve a experiência de colocar a música preferida do paciente. Perguntar para ele, olha, a gente vai fazer intubação. Qual é a música que você quer ouvir durante a sua intubação? E você tornar aquele procedimento mais tranquilo. Outro exemplo, a VNI, que é aquela ventilação não invasiva, que é dificilmente aceita por alguns pacientes pelo desconforto, né, a fobia ali daquela máscara. Quando a gente conversava, colocava a música, tudo ficava... a pessoa aceitava mais aquele procedimento. Na hora de você conversar com a pessoa, você utilizava as informações que estavam no prontuário afetivo para você se vincular. Então, fulano, você é jornalista, né? Você tirava foto do não sei o quê, e você já puxa um assunto com a individualidade dele, e assim você cria um vínculo e ele aceita mais os procedimentos. E outra coisa é colocar a música com o paciente intubado, sedado, mas com uma sedação superficial. A gente colocou a música para um paciente que estava inconsciente e a gente viu a frequência cardíaca dele mudar. Então, isso são alguns exemplos. O prontuário afetivo, ele está sendo, depois que ele viralizou aqui no Brasil, que eu fui em grandes jornais, rádios, falei sobre o projeto, vários outros hospitais começaram a fazer também, e eles começaram a usar em outros ambientes. Então, a enfermaria de saúde mental, que é muito interessante também, porque quando você interna a pessoa, quando você entra dentro da instituição, você despersonaliza a pessoa. Você tira o adorno dela, você tira a roupa dela, o círculo social, você despersonaliza aquela pessoa, né? Você tira a história dela, ele é identificado pelo nome da identificação e o nome da doença. Quantas vezes a gente já não viu chamar aquele lá a vesícula, a pneumonia, o infarto, e não falar do nome da pessoa, né? Então, é um recurso aí que tá sendo bem usado aqui no Brasil e com várias perspectivas. Esse projeto, acho que ele recebeu todo esse boom que recebeu, porque ele foi também feito no momento de auge aqui no Brasil, que 3.500 pessoas estavam morrendo por dia. Em março. Então, março, abril foi o pico dessa segunda onda. Então, todo dia era só notícia de morte na televisão. Então, quando o prontuário afetivo ele ganhou as mídias televisivas, sociais, várias outras iniciativas de humanização foram divulgadas também. E deu muita força, assim, até para a comissão de humanização do meu hospital. Foi muito importante. Sí, a pregunta que completo del doctor, que lo que yo entendí, era: você caminha com um manto de humanização.
Ah, tá. E depois disso eu te vejo no consultório. Então, você é artista, você é médica, como eu, paciente, eu te vejo depois que você foi artista. Acho essa pergunta. Ah, tá. Eu falei tudo outra coisa. Não, excelente, porque o que falou também perguntaram também, não? Ou seja, que está muito bem. Mas eu entendi isso, tá? Tá. Ainda estou nessa divisão, né? Mas não me vem com os maus olhos, não. E dentro eu utilizo muitos recursos da arte também no processo terapêutico, né? E não sei se vocês conhecem o trabalho da Lygia Clark, é uma artista que eu venho estudando muito, que ela fazia objetos relacionais. A partir do contato com o paciente, ela produzia objetos que convocavam o criativo, da outra pessoa para tentar retirar os recalques, os traumas, né? Poder expor isso. Então, é um movimento que eu venho fazendo para usar. O manto de humanização é um objeto relacional. Então, venho tentando trabalhar nessa linha. E outra coisa que eu venho utilizando muito é a medicina narrativa. Eu não escrevia nada e eu fiz um curso, até foi da Universidade de Lisboa, que abriu muito meus horizontes para a escrita, e comecei a escrever poesia, e isso eu oriento muito meus pacientes. E, na verdade, eles me veem, assim, quando sabem que eu sou artista também, aqueles que me procuram são os que estão buscando um atendimento mais humanizado, né? Existe nicho para tudo, existe o nicho daquela pessoa que quer o super pesquisador. Existe esse nicho, existe o nicho para quem quer também um atendimento mais humanizado. As perguntas del chat. Primera pregunta. ¿Hay fondo en el hospital para trabajar sobre calidad de vida? ¿Hay dinero disponible para trabalhar sobre estos temas? Não. Não tem. Okay. É tudo iniciativa pessoal. A comissão de humanização que eu atuo, as pessoas que estão lá são as pessoas que estão buscando um espaço de sobrevivência. Comprendo bien, Brasil tiene una ley sobre los comités de humanización. O sea, todo hospital tiene un comité de humanización. Entonces, por ley. O sea, es un proyecto nacional del Ministerio de Salud Nacional. La segunda pregunta. Si ustedes trabajan con profesionales de salud mental para poder acompañar al personal de salud. Eu comecei semana passada. Tá. Estou trabalhando na enfermaria de saúde mental, na internação. Comecei semana passada. Bem, e a outra pergunta, qual foi o impacto das intervenções em los pacientes e na vivência da enfermidade, da doença? E também como os outros trabalhadores de saúde participaram das intervenções, que você falou com isto da enfermeria mais receptivo que os médicos. Mas como foi a vivência dos pacientes que sobreviveram de toda esta experiência? Acho que dos pacientes, eu acho que é muito relacionado mais ao prontuário afetivo, que eu já disse aqui, né? Porque as outras áreas que eu fiz as intervenções, os pacientes não passavam, não entravam naqueles locais, né? Mas o que eu observei, eu fazia a intervenção e observava muito o comportamento dos funcionários ali. Como é que as pessoas iam reagir, o que elas iam fazer. Naquela parte dos biombos, da paramentação,
não vou lembrar aqui agora do termo, em que eu escrevi nessa área, me paramento de amor. Toda vez que eu voltava no próximo plantão, ela estava fechada ou virada. Não sei se conseguiram entender. Conseguiu? Sim. Então, alguém se incomodava com aquilo ali. No quadro de recados, eu escrevi esperança com taxinhas e fitas de cetim. Quando eu voltei no outro plantão, estava todo modificado, a forma que eu tinha escrito. Então, a pessoa interagiu ali naquele espaço. Na área de desparamentação dos sentimentos ruins, muitas pessoas passavam, via aquela urna, eu chamava atenção, mas não fazia o comando, não li o comando. Eu fiz também, eu não coloquei na apresentação para não ficar longo, mas a gente fez um correio afetivo em que cartas da comunidade eram enviadas para os profissionais da saúde, e eu colocava essas cartas nos prontuários. Então, muitas vezes os profissionais iam anotar sinais vitais, olhar a prescrição, e quando passava, via a carta. Mas não lia, não parava para ler, continuava passando os papéis. Ou pegava a carta e colocava embaixo. Então, o que eu percebi muito da mecanização ali do ambiente, como as pessoas atuam mecanicamente. Quando eu andei com aquele manto na enfermaria de clínica médica, teve gente que cruzava por mim e não me via. Fantasiada, e não me olhavam. Então, eu acho que são provocações mesmo do ambiente, que os funcionários gostaram muito lá. No início, porque cada vez que eu ia, eu fazia alguma coisa, então ficava todo mundo naquela expectativa que algo ia acontecer, né? Eu não fui lá e fiz tudo de uma vez, eu fui fazendo uma coisa, outra, então... e às vezes muitas pessoas nem sabiam o que fazia, porque eu só aparecia 2 vezes na semana lá. Então, foi interessante, mas eu acho que foi mais interessante com a gestão do hospital, porque eu provoquei eles e eles tiveram que me engolir por causa da repercussão de tudo que aconteceu. ¿Tienen alguna pregunta, sí, para los demás, los que están presentes? Es interesante esto del prontuario afectivo, porque es algo tan obvio. Es decir, cuando se hace el cambio de guardia en una terapia, uno ve los síntomas del paciente. O sea, por lo tanto, no es que lo siga el paciente porque uno hace guardia segunda o quinta. Entonces, tiene que ver lo que le pasa al paciente para seguir tratándolo. Entonces, tener también la conciencia de lo que hace que esa persona sea humana, que es el conjunto de sentimientos y pasiones, ¿sí? Es el prototipo de la idea de lo biopsicosocial. Entonces, es curioso que sea tan simple como que en algún lado tengo que leer lo que el paciente intubado o sedado no me puede decir. ¿Sí? Que tiene un cáncer de pulmón y por eso está internado, o que también que le gusta la samba. Le gusta Toquinho o Martinho da Vila. ¿No? Es interesante de cómo hacemos para poner en evidencia lo que es obvio, que la persona tiene otros intereses que la enfermedad. Entonces me pareció una idea tan simple, tan obvia y al mismo tiempo tan criativa e novedosa. E tem uma questão que também veio nessa criação, porque o ano passado eu fiquei adoecida mesmo, vocês viram que eu fiz até autorretrato, morta, entubada. E minha reação foi me afastar dos pacientes, me afastar. Né? Tanto que eu fiquei muito mais atenta às histórias que eu ouvia do que as que eu estava vivenciando. Então,
eu me afastei, a minha posição confortável era de artista e não de médica ali naquele lugar, né? Mas eu percebi que quando a gente se afasta do paciente, perde o sentido do trabalho, perde o sentido do cuidar, né, da medicina. E quando você se vincula, apesar de você, e mesmo você não se vinculando, você sofre de estar afastado também, de você não estar se dando o máximo, de você não estar acompanhando de forma humana aquela pessoa. E quando você se vincula, quando você resgata essas informações, você tem material para elaborar os sentimentos. Você sabe quem é aquela pessoa para você sentir uma dor, para você sentir o luto. Porque se você vê 30 pessoas morrendo por semana, né? Se você tem 7 óbitos no plantão, quantas pessoas por semana você está vendo morrer? E você não sabe quem é aquelas pessoas, você não está se vinculando a elas, você virou um robô ali. E perdeu todo o sentido do cuidar, do estar junto, do que você está fazendo. Então, tive muitas colegas que eu conversava, e aí, você vai fazer? Reumatologistas na mesma situação que eu, trabalhando no UTI ou no pronto-socorro, né? Ela falando, Isadora, eu não tenho coragem de fazer. Não tenho coragem de fazer. E lógico que nem todo mundo consegue realmente. Então, é uma coisa que não foi imposta, foi voluntário. Quem quisesse fazer, fazia, né? Porque é difícil você sair desse corpo-máquina que você fica, né? No mecânico ali, de repente você se descobrir com afetos, com sentimentos. Preguntas, comentarios. A la doctora las obras las pueden ver en su Instagram. Ella tiene un Instagram donde pone las obras que alguien preguntó también para ver. ¿Sí? Que ella puso ya en el chat su Instagram. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, comentario? Mercedes. Mercedes es de Buenos Aires. Ella trabaja con arte en el Instituto CEMIC, que queda en Buenos Aires, y realmente el instituto le permite una gran posibilidad de trabajar con arte. Entonces, Mercedes, ¿estás ahí? Hola. Bien. Bien, yo en realidad tengo más preguntas, pero tampoco quiero abusar de la situación. Aprovechándome de algo, que ya estoy en contacto contigo, y al estar en contacto contigo espero que la construcción de esta red funcione. Sí, realmente creo que creo que estamos logrando este objetivo. O sea, que es el concepto esencial es la medicina y el arte no son cosas que están disociadas, sino que pueden juntos contribuir a algo. Entonces, y si algo hemos intentado desde todo este encuentro con humanidades siempre ha sido eso, es mostrar que no son cosas como vos dijiste, cosas aisladas, que está lindo hacerlo. No, que si lo ponemos adentro de la maquinaria de la medicina, el resultado es mucho mejor. El resultado de lo que producimos como médico, como personal de salud, repercute en el proceso que hacemos. Entonces, creo que por ahí pasa y por eso estaba tan encantado de la posibilidad de que, bueno, seas médica reumatóloga, así que tiene medicamentos y que eso, y que aparte haces urgencia, pero al mismo tiempo que tienes esta sensibilidad práctica, o sea, en el sentido de ponerla en el ejercicio de la medicina de esta manera.
Yo quiero agradecerte mucho esto que hemos tenido, esta primera charla, conferencia, que para mí, insisto, me demoré en empezar a grabarla porque mi memoria ya no funciona. Pero ya grabé una parte para poder divulgarla y espero que, insisto, podamos construir la red conjuntamente. Voy a parar la grabación para... Maravilhoso.